Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram aí este final de semana? Final de semana de futebol que rendeu já título e durou até aí hoje, até segunda-feira. Tivemos partida entre Vasco e Volta Redonda pelo Campeonato Carioca e título, né? O campeão da Supercopa, o Palmeiras, acabou vencendo a equipe do Flamengo. Vai ser o primeiro jogo que a gente vai conversar, mas vou fazer um alerta. Vai ter um segundo vídeo na quarta-feira que eu vou comentar mais coisas, né, desse jogo, porque eu acho que merece um vídeo só para ele, comentar tudo o que aconteceu, esse jogaço, né, o melhor jogo da década que a gente vai ter, não sei, né, Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar novamente na temporada, mas eu acho que valendo uma taça, valendo um título, né, o peso que tem esse jogo, eu acho que dá para colocar como o principal jogo da temporada do futebol brasileiro. Mas, meus queridos, vamos conversar então, vamos começar com esse jogo. Antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, dar uma força aí pro canal, se inscreve aí no canal, não vai custar nada você, é só clicar no botão aqui embaixo, você já está inscrito, tá morta a cobra, e aí você começa a acompanhar todas as minhas análises das principais equipes do futebol brasileiro, né, os jogos dos campeonatos estaduais também, né, muitos jogos aqui você nem sequer sabia que estava acontecendo, e eu trago aqui para você uma análise aqui, até para você projetar como que o seu time pode estar jogando, né, no Campeonato Nacional, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O que ele vai encarar nesses jogos aí que vão ter nessa temporada. Meus queridos, vamos conversar então. Vamos começar com o jogo da Supercopa do Brasil, a decisão que o Palmeiras venceu no tempo regulamentar. O Palmeiras tem 2 vitórias apenas no Flamengo nos últimos 17 confrontos, vai. E as 2 vitórias, engraçados, são em finais, né? Na final de 2021 na Libertadores e agora na final de 2023 na Supercopa do Brasil. O Palmeiras foi superior no primeiro tempo. Eu achei injusto o Palmeiras sair com o placar na frente nos primeiros 45 minutos. Né? O Gabriel fez o primeiro gol do Flamengo de pênalti, numa cobrança acertada do árbitro, né? Uma cobrança bem marcada. Rafael Veiga empatou aos 37, o Gabriel Menino virou num golaço de fora da área. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras começou um segundo tempo um pouco perdido no meio de campo, dando muito espaço para o Flamengo jogar, e é o que o Flamengo mais gosta, né, de ter espaço. E o Palmeiras acabou perdendo a mão do jogo, né? O Flamengo tomou as ações da partida, tomou as rédeas, empatou o jogo. O Palmeiras fez o 3-2 na sequência com o Rafael Veiga também de pênalti. Gabriel Barbosa empatou o jogo num belíssimo gol de cavadinha. O Flamengo empatou em 3-3 também com um golaço do Pedro, não foi de calcanhar, mas foi ali com a parte externa do pé, um belo gol de classe mesmo de camisa 9, e o Palmeiras fez o 4-3 com o Gabriel Menino, na minha visão, um gol legal, tá? Eu não acho que o Mike atrapalhe o Santos ali na jogada, mas isso a gente vai conversar lá na quarta-feira, tá? Mas o Palmeiras venceu, não acho que esse gol inclusive tenha influenciado alguma coisa, eu acho que o Flamengo pecou demais no sistema defensivo, mas méritos do Palmeiras que jogou demais nessa partida, o Flamengo também jogou muito, foi um jogaço de bola. Eu acho que cada vez mais Palmeiras e Flamengo, quando se enfrentam, é o suco do futebol brasileiro, do que o futebol brasileiro pode melhor oferecer é o confronto entre Flamengo e Palmeiras e Flamengo. No Campeonato Paulista, a vida do Santos não anda nada fácil. A equipe empatou em casa, né, no Canindé, em 1-1 com a Ferroviária. Nitidamente o Santos merecia ter perdido o primeiro tempo, tá? Foi uma equipe muito desconexa ali no sistema de defensivo, no sistema de ataque, criando poucas oportunidades. Soteldo, Marcos Leonardo ainda não estão conversando, né? A dupla que viria solucionar os problemas do Santos ainda não está conversando muito bem. Então, assim, é um empate dolorido, é um empate sofrido dessa equipe do Santos. Não acho que o Santos vai brigar para cair, eu acho que tem 3 times ali, Ituano, a própria Ferroviária, Inter de Limeira, que estão piores do que o Santos. Então acho que o Santos não corre riscos de rebaixamento. Mas se projetando para o Campeonato Brasileiro, aí sim eu acho que a equipe tem que ligar o sinalzinho de alerta, porque não está jogando nada bem. Se não está jogando bem o Campeonato Estadual, quem dirá um Campeonato Nacional, né? Um Brasileirão da vida. Outra equipe que jogou mal nesse final de semana foi o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino perdeu em casa, esse sim foi em casa, no Nabi Abichedi, por 1-0, né, para o Santo André, gol do Léo Ceará no segundo tempo. Foi a 4ª expulsão que o Red Bull Bragantino sofreu, né? Um jogador foi expulso, né? O Jadson Silva foi expulso e acabou deixando o Bragantino com 1 a menos. Daqui a pouco o técnico do Bragantino vai ter que começar a jogar no treino, né? Treinar a equipe com um jogador a menos, porque todo jogo tá tendo um jogador expulso.
prova do destempero da equipe, enfim, vocês sabem o que resulta uma equipe tá acontecendo isso. E o Santo André soube explorar isso na segunda etapa. O Bragantino foi melhor durante todo o primeiro tempo, até a expulsão era superior, mas é óbvio que com um a menos fica difícil de segurar a equipe adversária e você criar jogadas também. E o Santo André explorou muito bem os espaços e fez 1-0. No clássico desse final de semana, o Corinthians levou a melhor finalmente, né? Depois aí de longos 5 anos, quase 11 jogos sem vencer no Morumbi, o Corinthians venceu por 2-1, 2 gols do Watson no primeiro tempo, e o Luciano, que começou na reserva e depois entrou no decorrer da partida, fez o gol do tricolor paulista. É uma partida desastrosa do São Paulo, né, que teve mais de 40 chuveirinhos, né, cruzamentos na área e apenas 3 certos. É óbvio que, Todaro, se acerta os 3, virava o jogo e ganhava. Sim, é óbvio que isso acontece, mas você explora tanto de uma mesma jogada que é difícil disso dar certo. E principalmente numa zaga bem postada como a do Corinthians, né, com o Balbuena e Gil, e os dois laterais que fecham bastante ali no miolo. Então é difícil ter uma bola do centroavante, a do Caleri, ali no meio de 2 zagueiros, e é difícil ter uma bola sobrando com os 2 laterais rápidos que o Corinthians tem. Rápido assim, né, que eu falo de explosão, como o Fábio Santos e o Fábio Nessão. Então fica difícil pro São Paulo criar jogadas nesse sentido. Eu tô lutando nessa tecla desde o ano passado. Ano passado o São Paulo teve um jogo que passou de 50 cruzamentos na área. Isso não pode acontecer. Uma equipe do tamanho do São Paulo, que se compromete a brigar por títulos, tem que ter uma variação tática. Não pode ficar só cruzando a bola na área e esperando um milagre acontecer, ou a bola acertar a cabeça do Caleri, porque nem cruzamentos de qualidade são simplesmente chutes para a área, esperando algum desvio que leve a bola para dentro do gol. Então assim, o Caleri joga sozinho nesse time do São Paulo, não tem um meia que consiga armar jogadas para ele e fica desconexo do jogo. O cara não fez gol ainda na temporada. É óbvio que o Luciano entrou na segunda etapa e conseguiu fazer um gol num cruzamento rasteiro, mas o São Paulo não consegue levar nem a bola para a linha de fundo e fazer um cruzamento mais perigoso, né? Aquela bola rasteira para o meio da área. Não consegue isso. Aquela bola que o centroavante gosta, né? E não aquela bola que fica brigando toda hora com o zagueiro. E a zaga do São Paulo, nesse jogo contra o Palmeiras, né, no outro clássico, já marcava muito com o olhar, né? Aquele espaço gigantesco entre o zagueiro e o atacante. E esse jogo contra o Corinthians foi a mesma coisa. O segundo gol do Corinthians é assustador, é apavorante você ver, né? Você vê como que o São Paulo tá marcando, né? O Arboleda perde no corpo pro Roger Guedes, o lateral direito, né? O Orejuela não consegue marcar, dar o carrinho e desarmar a bola do Roger Guedes também. Então assim, é um desastre essa defesa do São Paulo nesse começo de temporada. Foi uma das melhores defesas do ano passado no futebol brasileiro, né? O São Paulo empatou muito ano passado, mas tomou poucos gols. E nesse ano, pra mim, na minha visão, por mais que tenha tomado poucos gols também, é um time que ainda precisa arrumar sistema defensivo. Se pega um Flamengo, se pega um Palmeiras, como jogou inspirado no sábado contra o Flamengo, é difícil de segurar. Vamos ver como que vai ser esse trabalho do Rogério Ceni ao longo da temporada. O Fluminense perdeu para o Botafogo no Maracanã por 1-0, o gol do Vitor Sá. E aí a maior polêmica desse jogo foi porque o Fluminense teve um pênalti para cobrar, o Ganso estava em campo, e quem cobrou foi o Calegari, o lateral. Eu acho, e até quando eu vi o lance eu pensei, por que o Ganso não quis bater? Né? Não quis bater ou não bateu, né? Ou não foi orientado a bater. É meio difícil de explicar, né? Isso quem deve explicar é o Fernando Diniz, o próprio o Ganso, né? Mas não aconteceu até agora, a gente não sabe o motivo. Enfim, o Fluminense não jogou bem esse jogo. O Botafogo espetou no segundo tempo e conseguiu o seu gol. Mas assim, foi um clássico ali, pegado no meio de campo. Ainda acho que o Fluminense é a principal equipe do futebol carioca depois do Flamengo. De equipe pronta, eu acho que o Fluminense está mais pronto. Mas o Botafogo conseguiu essa vitória, né, e rendeu muitas zoações. E aí eu vou falar o seguinte. O Lédio Carmona criticou, né, o comentarista do Sport TV, criticou a zoação do Botafogo aí depois da vitória no Clássico. Cara, você venceu um Clássico, fazia tempo que o Botafogo não vencia um Clássico contra o Fluminense, um Clássico Carioca. O Clássico Carioca não venceu o Flamengo ano passado, né? Tá no direito da equipe de zoar, de provocar, sabe? Quantas vezes o futebol paulista uma equipe provocou a outra? Se ficar nisso, duas equipes se provocando, brincando. No próprio jogo contra o Flamengo e Palmeiras, o Gabriel comemorou o gol na frente da torcida do Palmeiras, o Rafael Veiga foi lá e comemorou na frente da torcida do Flamengo. E isso é do futebol. Se não passar disso, tá tudo bem, tá tudo certo. O que não pode é fora do campo acontecer agressões, brigas, mortes. Não pode isso.
Agora, um time zoar o outro porque venceu, é normal. Você brinca com as pessoas que você vence no paro ímpar, no no futebol, na pelada, no vôlei. Em qualquer esporte você vai zoar a equipe que você venceu. Então, assim, é muita chatice, sabe? Infelizmente é isso, é muita chatice. E futebol não é isso. Futebol é brincadeira, zoação e tá certo o Botafogo de ter feito isso. O Vasco perdeu hoje por Volta Redonda por 2-1. Ricardo Senna, Lelê fizeram os gols do Voltaço e Gabriel Peck fez um golaço pro Vasco da Gama. O Vasco não jogou bem, foi um jogo horrível da equipe do Vasco. O sistema defensivo, assim como o São Paulo, não jogou nada bem, foi horrível, horrível, horrível. O Vasco tem muito que aprender ainda e desenvolver nessa temporada. E eu acho que a pré-temporada nos Estados Unidos pode ter prejudicado um pouco a equipe. Porque se você começa no campeonato de alto rendimento, né, com o campeonato carioca, com as equipes buscando a vitória o tempo todo, você se prepara melhor do que um campeonato amistoso. Essa é a minha visão. Campeonato Mineiro, o Cruzeiro empatou em 1-1 com o Atlético em casa, né, no Independência. O Wellington Torrão fez o primeiro gol do jogo pro Atlético e o Nicão fez o gol do Cabuloso. O Cruzeiro começou a jogar melhor no segundo tempo, mas foi um jogo bem morno, assim. Eu acho que das duas equipes foi um jogo bem morno. O Atlético Mineiro venceu a equipe do Tombense fora de casa, né? Paulinho e Hulk fizeram os gols do Galo e Alexandro fez o gol da Tombense. A Tombense levou muito perigo pro gol do atleticano, né? Principalmente de bola parada, de escanteio. O Atlético veio batendo cabeça com essas cobranças. E no talento do Paulinho, na qualidade de finalização e de poder de explosão, né, do Hulk, o Atlético conseguiu vencer esse jogo em mérito do Atlético, né? Uma equipe que vem aos poucos aí, entrosando. E esse ataque, Paulinho e Hulk, vai render algumas coisas interessantes aí no futebol brasileiro. América Mineiro também venceu a equipe do Vila Nova de Minas Gerais. 2-1, 2 gols do Aloysio Boi Bandido. E Dodô fez o gol do Vila Nova, né? Um golzinho de honra aí para acabar o confronto. O América dominou do começo ao fim. É uma equipe muito interessante que está surgindo nesse começo de temporada. A equipe está jogando o fino da bola, tá? É muito interessante mesmo. O América está surpreendendo. Eu acho que vai ser uma equipe aí difícil de lidar durante a temporada. O Inter venceu por 4-0 a equipe do São Luís. Wanderson, Pedro Henrique 2 vezes e Rodrigo Moledo fizeram os gols do Colorado. O Inter dominou do começo ao fim do jogo. O São Luís realmente é uma equipe que veio para cumprir tabela ou brigar pelo rebaixamento do Campeonato Gaúcho. O Grêmio venceu fora de casa a equipe do São José e mantém o 100% na competição. Everton Galdino fez o gol dos reservas ali do Grêmio, né? Um mistão ali que não jogou tão bem assim, mas a gente passa pano porque são reservas. Primeiro Bavi do ano terminou com vitória da equipe baiana, né? Do Bahia. Da equipe baiana é difícil, né? Kaique fez um belo gol para a equipe do Bahia, do Esquadrão de Aço. Dominou do começo ao fim do jogo. O Vitória teve pouquíssimas chances. Um jogo muito melhor, assim, da temporada do Bahia. Esse foi o melhor jogo defensivo do meio de campo e do ataque baiano, do Esquadrão de Aço, perdão. Boa, não é vitória, né? Boa conquista aí, bons 3 pontos para o Bahia nesse confronto. O Goiás também venceu a equipe do Vila Nova, outro clássico nesse final de semana. Felipe fez o gol da partida. O Goiás não dominou o jogo, mas assim, foi um jogo bem morno também. Jogos de manhã costumam ser um pouco mais mornos, assim, mais água de salsicha, digamos. Então o Felipe conseguiu fazer esse gol, mas também não tomou sustos, né? O Goiás conseguiu controlar bem as ações. Quem tomou susto foi o Atlético Paranaense, né? Que venceu por 3-2 a equipe do São Joséense. O Pablo, Calil fez o gol contra a favor do Atlético Paranaense e Coelho fez o terceiro gol aí para fechar contra o Atlético. Marcos Paulo fez o primeiro gol do jogo para o São Joséense e Zé Ivaldo também marcou contra para a equipe do São Joséense. Foi uma virada muito importante para a equipe do Furacão, que mantém ali a sua primeira posição na tabela do Paranaense. Vitória fora de casa é sempre muito importante. O Azuris conseguiu arrancar o empate do Curitiba jogando no Couto Pereira após falha grotesca do Alex Muralha, né? Vitor Luiz, Caio César fizeram os gols do Coxa Branca, Lucas Vieira e Igor Goulart fizeram os gols do Azuris. O Fortaleza venceu fora de casa a equipe do Barbalha. Samuel e Pochettino fizeram os gols do Leão do Pici, Eduardo fez o gol do Barbalha. O Fortaleza vem dominando o campeonato, todos os campeonatos, né? O Cearense, a Copa do Nordeste, a equipe vem sobrando mesmo. Quero ver contra uma equipe da Série A, ou contra o Bahia, contra um Ceará, como que a equipe vai se comportar. Para encerrar o vídeo, o Cuiabá venceu por 3-0 a equipe do Academia. Fernando Sobral, Pita e Lucas Cardoso fizeram os gols do Dourado fora de casa. Outra equipe que sobra no campeonato regional, eu quero ver mesmo essas equipes jogando contra equipes da Série A e esse confronto acontecendo para realmente analisar e projetar como que vai ser essa temporada. Então Cuiabá, Fortaleza, a gente consegue ver um sistema de jogo interessante,
mas o fogo pega contra essas equipes contra a Série A. Fechou, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço por estar aqui. Até mais. Tchau, tchau.